Antes de abrirmos mais uma vez a palavra do nosso Deus para ouvirmos a sua voz, nós vamos mais uma vez ao Senhor em oração, nos colocando diante dEle, nos colocando como igreja do Senhor Jesus Cristo diante dEle e também nos preparando para esse momento onde nós teremos o privilégio de ouvir a palavra do Senhor falando aos nossos corações. Baixemos nossas cabeças mais uma vez, oremos ao nosso Deus, nos coloquemos diante dEle. Senhor, nosso Deus, nosso Redentor, nosso Salvador, nós oramos ao Senhor pela convicção que nós temos de que em Ti nós recebemos verdadeira salvação. Em Ti, Senhor Deus, nós fomos libertos dos nossos pecados, libertos da escravidão do pecado, para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. E nós entendemos, ó Pai, pela Tua palavra, que essa nova vida em Cristo Jesus é de fato uma corrida, uma luta, na qual nós devemos perseverar até o fim, lutar até o fim. Nos ajuda, Senhor Deus, nessa caminhada. Nos ajuda, Senhor Deus, para que sejamos perseverantes, para que tenhamos esperança em Cristo e possamos correr com o alvo em Cristo Jesus, com o alvo na coroa que está proposta para todos aqueles que completam a carreira da fé. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender que a vida cristã, no mesmo sentido, é uma luta não contra outras pessoas, contra governos ou coisas nesse sentido, mas uma luta contra nós mesmos, na qual nós esmurramos o nosso próprio corpo e subjugamos ele à escravidão, para que prevaleça a vontade de Cristo em nós e não os nossos desejos e vontades. Ó Deus, nos ajuda a olhar para o passado, a olhar para o Israel do Antigo Testamento, a olhar para os exemplos do Antigo Testamento e ver neles um prenúncio das realidades que nós vivemos hoje, para que possamos aprender com os erros daquele povo e possamos assim perseverar quando muitos falharam. Nos ajude, Senhor Deus, a compreender mais um pouco nessa noite que nós vivemos naquilo que a Escritura chama de últimos dias e por isso nós precisamos olhar urgentemente para o passado para seguirmos com fé a carreira cristã, para chegarmos até o fim. Ajuda, Senhor, sustenta a Tua igreja, fortalece a Tua igreja em Cristo Jesus, para que a salvação que nós temos pela graça em Cristo Jesus possa guiar a maneira como nós vivemos e nos portamos nesse mundo. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo, nosso bondoso Redentor. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós iremos iniciar mais um capítulo nessa carta, um novo capítulo, o capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Nós temos refletido sobre essa carta já há algum tempo e hoje nós iniciamos o capítulo de número 10 e hoje nós iremos fazer a leitura iniciando do versículo 1 até o versículo 13, mas nós nos deteremos nos versículos de 1 a 5. Então nós leremos os versículos de 1 a 13, mas nos deteremos para a nossa reflexão, para a nossa meditação nessa noite, nos versículos de 1 a 5. Peço que você ouça com fé, com atenção a palavra de Deus. Ela nos diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como algum deles foram,
conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Vamos, irmãos, mais uma vez em oração, desta vez suplicando a graça do Senhor para compreendermos a palavra que acabamos de ler. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós louvamos, Senhor, a Ti pela Tua palavra e rogamos, ó Deus, a Tua graça para aprender com a Tua palavra, para aprender com as Escrituras sagradas e sermos então edificados e fortalecidos na corrida da fé. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, normalmente quando nós vamos estudar história na escola, os professores sempre argumentam que um dos motivos para estudarmos história é porque nós podemos aprender com a história e não repetir os mesmos erros, os mesmos equívocos do passado. E de fato isso é uma verdade, tão verdade que Paulo parece utilizar o mesmo princípio aqui. Paulo lembra da história de Israel, Paulo lembra da história do Antigo Testamento, Paulo lembra do passado, para ensinar os irmãos de Corinto como eles deveriam se portar na vida deles tantos anos depois, tantos séculos depois. Na tentativa de apagar mais um incêndio na igreja de Corinto, por assim dizer, Paulo agora usa dos exemplos de Israel, usa dos exemplos do Antigo Testamento, da história da caminhada do povo de Israel no deserto, para alertar a igreja a respeito de grandes perigos que eles poderiam enfrentar na caminhada cristã, para alertar a igreja a respeito de uma verdade fundamental. O que estava em jogo nada mais, nada era do que a própria vida deles, a própria vida e a salvação deles em Cristo Jesus. Como nós vimos, irmãos, nos capítulos de 8 a 10, nós temos tratado de mais um assunto na carta aos Coríntios. Um assunto ligado à liberdade cristã e às comidas oferecidas aos ídolos. E constantemente nós temos lembrado do contexto, porque nós julgamos que esse contexto é muito importante para entendermos o que está escrito aqui. Um resumo que nós podemos lembrar é que, uma vez que aqueles irmãos de Corinto se converteram a Cristo Jesus, foram salvos por Jesus Cristo, eles tinham um grande desafio a enfrentar, que era o desafio da idolatria. A cidade de Corinto era uma cidade muito idólatra, onde diversos deuses eram adorados. E uma das práticas mais comuns na idolatria era o consumo de comidas, de alimentos oferecidos aos ídolos. E diante dessa circunstância, os irmãos de Corinto, os crentes de Corinto, tinham uma importante decisão a tomar: participar ou não das refeições que eram oferecidas no templo dos ídolos, comer ou não das comidas que eram oferecidas aos ídolos. Alguns irmãos da igreja acreditavam que não havia problema algum em comer essas comidas. Afinal de contas, os ídolos não existiam. Só existe um único Deus verdadeiro. Então, para eles não havia problema nenhum de comer a comida oferecida aos ídolos, uma vez que eles não existem. Mas para outros, havia um problema sim em comer comidas oferecidas aos ídolos. Para alguns irmãos de Corinto, isso era algo grave. Isso poderia ser até mesmo um perigo, a ponto deles voltarem à idolatria da qual eles foram tirados. Além disso, nós precisamos lembrar, irmãos, que nesse contexto de Corinto, não só o culto era oferecido a outros deuses, mas diversas ocasiões muito comuns da nossa vida eram dedicadas a outros deuses. Festas de aniversários, funerais, casamentos, além de reuniões de trabalho, tinham comidas oferecidas a ídolos e eram oferecidas aos deuses. Ou seja, tomar a decisão de não participar desses alimentos ou dessas reuniões traria um grande impacto social, familiar, até mesmo financeiro para os cidadãos de Corinto. Ou seja, ao decidir seguir Jesus Cristo, irmãos, alguém ou algum irmão de Corinto teria que tomar a difícil decisão
de abdicar dessas coisas, trazendo prejuízos sociais, financeiros e até familiares para si, na busca de serem fiéis ao Senhor. O resumo que nós podemos entender da admoestação de Paulo, da correção de Paulo é: Paulo deseja evitar qualquer tipo de associação do crente com a idolatria. Paulo quer afastar aqueles irmãos da idolatria, afastar aqueles irmãos dos ídolos do passado. Mas é interessante que, como um pastor muito sábio, Paulo não vai direto ao ponto. De tal maneira que, quando a gente vê esses capítulos, do capítulo 8 ao 11, a gente sabe que está tratando do mesmo assunto, mas parece que Paulo está enrolando um pouco para chegar até o ponto que ele quer chegar. Mas Paulo não está enrolando. Paulo está lembrando de alguns princípios muito importantes no meio desse debate. O primeiro princípio que Paulo lembra muito bem é que o conhecimento não é suficiente na igreja. É necessário que exista amor. Ou seja, ninguém pode dizer que conhece mais do que o irmão, e porque ele conhece mais do que o irmão, ele pode tomar decisões e ignorar o perigo que essas decisões podem trazer sobre o irmão. Em outras palavras, alguns diziam: eu posso comer essas comidas, afinal de contas, os ídolos não existem. E então, alguns irmãos mais fracos na fé olhavam para o exemplo daqueles que participavam dessas refeições e então acabavam caindo no pecado e voltando para a idolatria. E Paulo vai dizer: mais importante do que o conhecimento que vocês podem ter é o amor que vocês devem ter a Deus e uns pelos outros. Depois, no capítulo 9, Paulo deu o seu próprio exemplo, o seu exemplo de como ele abdicou dos seus próprios direitos, abdicou daquilo que lhe era devido por amor aos irmãos. Isso porque, provavelmente, muitos em Corinto estavam argumentando que eles tinham o direito de participar dessas comidas. Devemos lembrar que participar dessa comida significava participar de festas dadas pelo próprio governo. Ou seja, os cidadãos de Corinto poderiam dizer: eu sou cidadão de Corinto, eu tenho direito de participar dessas festas, eu tenho direito de participar dessas comidas, os meus impostos pagam essas comidas. E Paulo, em resposta, diz: eu tinha direito a ser sustentado por vocês e a receber o sustento de vocês, mas eu abri mão desse direito por amor ao Evangelho e para que vocês fossem salvos pela pregação do Evangelho. Até que no fim do capítulo 9, Paulo traz um alerta para a igreja na forma de uma ilustração. Paulo traz a ilustração de um atleta, de dois atletas, podemos dizer assim, ou de um atleta que disputa duas modalidades. O primeiro exemplo é o exemplo de uma corrida. E Paulo compara a vida cristã com uma corrida que exige de nós esforço, perseverança até o fim, para conquistarmos não uma coroa que passa, mas uma coroa eterna, uma coroa que é a coroa da própria vida eterna, a recompensa que é a própria vida eterna. Depois Paulo compara a vida cristã como uma luta de boxe, mas não uma luta onde nós lutamos contra outras pessoas, mas uma luta na qual nós lutamos contra nós mesmos e esmurramos a nós mesmos para escravizar o nosso corpo à vontade de Cristo, para que não seja mais a nossa vontade, mas a vontade de Cristo feita em nós. Paulo usa então essas imagens de um atleta para nos mostrar tanto a recompensa que está proposta para aqueles que correm até o fim, mas também para mostrar o perigo de nós falharmos e de nós cairmos no meio do caminho. Nós aprendemos que na vida cristã nós corremos e lutamos por um prêmio eterno, mas Paulo também nos alerta a respeito do perigo do fracasso espiritual. O perigo de nós fracassarmos por não perseverarmos até o fim na corrida, por não lutarmos da maneira correta contra nós mesmos. Agora, no início do capítulo 10, que nós acabamos de ler, nós vemos a continuação dessa reflexão de Paulo a respeito da corrida cristã, a respeito da luta que é a vida cristã, agora utilizando exemplos da própria história de Israel para mais uma vez ilustrar aquilo que ele vem falando anteriormente. Paulo utiliza então de forma muito didática e muito sábia dois grandes exemplos para ilustrar como a vida cristã deve ser vivida. Primeiro, utilizou o exemplo de um atleta que corre obstinado pelo seu prêmio. Agora ele usa os exemplos de Israel para nos mostrar, irmãos, que Israel começou muito bem a sua corrida, mas que falhou porque não perseverou até o fim. Falhou porque não lutou contra os seus próprios desejos e vontades e caiu então no pecado, especialmente no pecado da idolatria. Tudo isso, irmãos, Paulo faz para ensinar que, como o verdadeiro Israel de Deus, o Israel restaurado, a igreja de Corinto deveria aprender com as falhas do antigo Israel,
para não ter o mesmo destino. Em resumo, então, nós aprenderemos nessa noite que as experiências de Israel exortam a igreja à fidelidade e perseverança até o fim. As experiências de Israel no passado exortam a igreja de hoje à fidelidade e perseverança até o fim. Nós vamos ver isso ao longo dos primeiros 13 versículos do capítulo. Nós vamos começar apenas hoje. Hoje nós veremos do versículo 1 ao 5. E nós vamos ver uma grande verdade nesses 5 versículos. Nós aprenderemos que os privilégios espirituais não garantem o favor de Deus. O exemplo de Israel, o triste exemplo de Israel, irá nos ensinar nessa noite que os privilégios espirituais não garantem o favor de Deus. Veja que nos versículos 1 e 2, então, Paulo menciona 2 grandes eventos da história de Israel no deserto: a caminhada debaixo da nuvem e a passagem pelo mar. 1 Coríntios 10, 1 diz assim: Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem como no mar. E aqui, irmãos, já no versículo 1 é possível perceber a ligação entre a história de Israel no deserto, que é contada no capítulo 10, e a ilustração do atleta no final do capítulo 9. Os exemplos de Israel no deserto nada mais são do que a comprovação do que Paulo acabou de ilustrar pelo exemplo do atleta. É necessário esforço e perseverança para alcançar a salvação, para não se perder no caminho. E a história de Israel, irmãos, de fato é comparável a um atleta que começa bem a corrida, mas que logo falha por falta de objetivo, por falta de disciplina. Na primeira metade, então, do capítulo 10, nós vemos como Paulo vai apresentar diversos exemplos da história de Israel para mostrar os benefícios que aquele povo teve quando foram libertos e quando caminharam no deserto por tantos anos. E aqui Paulo vai combinar, irmãos, diversas referências ao Antigo Testamento. Nós tentaremos ver algumas delas, mas Paulo vai combinar referências ao livro de Êxodo, ao livro de Números, ao livro dos Salmos. E os primeiros eventos que Paulo menciona aqui relembram os privilégios espirituais da nação de Israel, a nação escolhida por Deus. Primeiro, o apóstolo Paulo então lembra que aquele povo caminhou debaixo da nuvem e passou pelo mar quando foram resgatados no Egito. E a ideia, irmãos, de que os israelitas permaneceram debaixo da nuvem aparece lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, no versículo 24, quando o texto diz que Deus colocou uma nuvem sobre Israel e que Deus olhava para Israel de cima para baixo e olhava até mesmo para o exército do Egito. E que havia então uma coluna de nuvem e de fogo que guiava o povo e que separava o povo do exército do Egito que perseguia a Israel. De acordo com Êxodo capítulo 13, nós tínhamos uma coluna de nuvem que vai adiante do povo de Israel, guiando o povo. E aqui nós temos, por exemplo, o Salmo 77, e você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 77, versículo 14. Salmo 77, versículo 14. Salmo 78, versículo 14. Salmo 78, 14 nos diz assim: Durante o dia os guiou com uma nuvem e de noite com um clarão de fogo. O Salmo, irmãos, resume aquilo que o livro de Êxodo nos conta muito bem. Deus guiou o seu povo através de uma nuvem e através da coluna. Ou seja, nós temos uma nuvem que guia, mas nós temos também uma nuvem que protege Israel. Você pode ir agora para um outro salmo, o salmo de número 105. Salmo 105 vai nos dizer que a nuvem não só dirigia Israel, mas a nuvem também guardava Israel. Salmo de número 105, versículo 39, nos diz assim. Salmo 105, 39. Deus estendeu uma nuvem que lhe servisse de toldo e um fogo para os iluminar de noite. Em outras palavras, irmãos, a mesma nuvem, que servia para guiar Israel no caminho, era a mesma nuvem que servia para proteger Israel no caminho. A nuvem de Deus garantia a Israel o direcionamento e também a proteção. Além disso, irmãos,
os israelitas experimentavam pela nuvem a libertação do Senhor, como nos diz Êxodo capítulo 14. Ou seja, a nuvem no deserto garantia ao povo tanto direcionamento, proteção, quanto libertação. E aqui, então, Paulo lembra que eles passaram debaixo da nuvem e passaram por entre as águas. Eles passaram pelo mar. E aqui Paulo vai dizer que essas experiências de Israel correspondem ao próprio batismo. E aqui, irmãos, é interessante perceber como dois eventos do Antigo Testamento, a grande passagem de Israel no meio do mar, fugindo das tropas do Egito, e Israel sendo guiado pelas nuvens, então expressam o poder redentor e libertador de Deus da mesma maneira que o batismo o fazem na nova aliança. E aqui, irmãos, Paulo não está simplesmente comparando os eventos no sentido mais prático possível, mas é o contrário, Paulo está comparando o significado desses eventos. Porque a libertação do povo pelo mar e a libertação debaixo da nuvem é uma demonstração do poder salvador de Deus. É uma demonstração da graça salvadora de Deus. E é exatamente esse o significado do batismo. O batismo nos lembra da forma como Deus nos salvou com a mão poderosa. O batismo nos lembra da forma como Deus nos tirou da terra da escravidão do pecado e nos fez passar, então, enxutos pelo mar, para chegarmos então até a presença do próprio Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, a experiência da libertação de Israel no deserto é comparada com a libertação que nós experimentamos hoje, simbolizada no batismo. A ideia, irmãos, é que o batismo representa a mesma coisa que Israel experimentou no Egito: libertação, salvação, graça de Deus, poder de Deus. E nisso Paulo está comparando os dois eventos da história, libertação no Egito e batismo, para identificar os coríntios e para nos identificar com o próprio Israel. Inclusive, Paulo vai utilizar a frase nossos pais. E é interessante isso, né? Porque qualquer judeu que lesse esse trecho da carta de Paulo iria se espantar com isso. Porque para o judeu, só quem pode chamar o povo de Israel de pais são os judeus. Apenas os judeus podem chamar os israelitas de pais. Mas Paulo vai dizer não, eles são os nossos pais na fé. Por quê? Porque eles foram salvos pelo mesmo Deus que nós fomos. E aqui Paulo está deixando claro que não existem duas igrejas. Não existem dois povos de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Existe apenas um único povo que foi salvo pela graça do Senhor. E Paulo está dizendo, nós precisamos aprender com os nossos pais. Porque eles experimentaram uma salvação que nós experimentamos no batismo. Eles tiveram acesso a privilégios espirituais que nós temos hoje. Mas mesmo assim, eles não permaneceram fiéis até o fim. A expressão aqui, Paulo vai utilizar uma expressão muito interessante. Paulo vai dizer que eles foram batizados em Moisés. E aqui nós temos essa frase que adiciona mais um elemento de semelhança entre as duas gerações. E a grande pergunta é: o que significa ser batizado em Moisés, não é? Eu creio, irmãos, que o que Paulo está fazendo aqui é nada mais do que estabelecer um paralelo entre o que Paulo vai falar em outras cartas suas, quando ele diz que nós fomos batizados em Cristo. Em outras palavras, Paulo está utilizando o papel de liderança de Moisés, o papel de mediador que Moisés tinha entre Deus e o povo, para dizer que, assim como nós hoje somos batizados em Cristo Jesus, o povo do Antigo Testamento foi batizado em Moisés, justamente um Moisés que era mediador entre Deus e o povo e que apontava para o Cristo que havia de vir. Nas cartas de Paulo, irmãos, ele descreve a união do crente com Cristo através da linguagem do batismo. Paulo nos diz que os crentes no Novo Testamento foram batizados em Cristo e agora ele nos diz que o povo da geração do deserto foi batizado em Moisés. Isso mostra a incorporação do povo como o seu representante pactual. Moisés era o grande representante do povo diante de Deus. Na aliança entre Deus e o seu povo, Moisés era o grande representante. E por isso eles foram batizados em Moisés. E Paulo está nos lembrando, hoje nós somos batizados em Cristo Jesus. Cristo é o nosso representante. Cristo é o nosso mediador na aliança.
E nesse sentido, então, Paulo está comparando a igreja do Antigo Testamento com a igreja do Novo Testamento. Em união com Moisés, o povo de Israel experimentou salvação, experimentou livramento, experimentou uma libertação maravilhosa, tão maravilhosa, que muitas vezes nós queríamos experimentar. Quando nós ouvimos falar das histórias do Antigo Testamento, quando nós ouvimos falar que o povo viu o mar se abrindo, quando nós ouvimos falar que o povo tinha uma nuvem que os guiava, quando nós ouvimos falar do maná que caía dos céus todos os dias, nós ficamos maravilhados com a palavra de Deus, e nós até mesmo nos imaginamos olhando para o mar e vendo o mar se abrir. Mas Paulo está dizendo que sim, nós não vimos literalmente o mar se abrir como Israel do passado viu, mas nós experimentamos as mesmas experiências que Israel do passado experimentou. A grande questão, então, é que essas experiências não foram suficientes para salvar Israel. A grande questão é que essas experiências milagrosas que Israel experimentou não foram suficientes para salvá-los no deserto. Se você observar ainda nos versículos 3 e 4, Paulo vai continuar descrevendo benefícios e ele vai continuar elencando ainda mais benefícios em comparação com o que nós temos hoje. E Paulo vai então falar a respeito de um alimento e de uma bebida espiritual que o povo de Israel provou. Veja os versículos 3 e 4. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E aqui Paulo comparou primeiro as experiências que Israel passou no deserto com o batismo. E aqui, evidentemente, Paulo está comparando as experiências que Israel passou no passado com a própria ceia do Senhor, com a própria mesa do Senhor aqui. E nós temos claramente Paulo dizendo, o povo de Israel experimentou um milagre na sua alimentação. Porque eles comeram uma comida espiritual. E aqui, a ideia da comida espiritual, irmãos, não é a ideia de que a comida não era física. O maná era físico, eles comeram de fato. Mas era espiritual porque Deus havia dado essa comida. Era uma comida que nasceu por um milagre. Israel não plantou o maná. Israel não caçou o maná. Israel comeu o maná porque foi dado por um milagre. Assim também como Israel bebeu da água como por um milagre. Nós temos uma referência ao maná que o povo comeu durante 40 anos. São muitos os textos no Antigo Testamento que falam sobre esse maná, essa comida que nós não conhecemos hoje, mas que Deus providenciou especialmente para o povo de Israel no deserto. E essa comida é descrita no Antigo Testamento diversas vezes como pão do céu, pão espiritual. E junto com esse alimento, então, o apóstolo nos lembra que Deus também providenciou bebida. Eles beberam da mesma bebida espiritual. A comparação, irmãos, certamente é entre esses atos de provisão de Deus no Antigo Testamento com a própria redenção em Cristo Jesus e os seus benefícios. Se no versículo 2 a experiência de Israel é semelhante ao batismo, nos versículos 3 e 4 nós temos a experiência de Israel sendo semelhante à própria ceia do Senhor. E aqui Paulo está nos dizendo que ao comer e beber da provisão milagrosa de Deus no deserto, Israel experimentou uma antecipação, uma sombra, um tipo daquilo que nós experimentamos hoje na ceia do Senhor. Irmãos, esse talvez não seja o ponto principal da passagem, mas eu quero que você reflita um pouco sobre o que Paulo está nos dizendo aqui. No versículo 6, Paulo vai tratar disso mais claramente, assim como no versículo 11, e talvez nós olhemos para isso com mais atenção no próximo domingo. Mas observe que Paulo está nos dizendo, irmãos, que todas essas coisas que aconteceram com Israel, aconteceram com esse povo em um tipo de antecipação do que nós vivemos hoje. E nós comumente ensinamos a respeito do Antigo Testamento, ensinamos a respeito dos milagres do Antigo Testamento, como se os milagres do Antigo Testamento fossem o ápice do poder de Deus. Como se os milagres do Antigo Testamento fossem o ápice da grandeza de Deus, da provisão de Deus. E Paulo está dizendo exatamente o oposto. Paulo está dizendo, irmãos, todas essas coisas aconteceram para que o povo de Israel pudesse experimentar em antecipação
um pedacinho daquilo que nós experimentamos hoje. Ou seja, irmãos, o que Paulo está nos ensinando não talvez na primeira intenção, mas numa segunda intenção, é que o que nós temos no batismo, o que nós temos na ceia do Senhor, o que nós temos em Cristo Jesus é algo muito mais pleno e glorioso do que nós vemos no Antigo Testamento. O que nós temos hoje é algo muito mais pleno e glorioso do que o povo de Israel enfrentou e experimentou no Antigo Testamento. E muitas vezes nós vemos cristãos querendo voltar ao Antigo Testamento. Voltar à Arca da Aliança, voltar à circuncisão, voltar ao tipo de dieta do judaísmo, voltar às roupas de judeus e assim por diante. Quando Paulo vai nos dizer que o que nós experimentamos, ou melhor dizendo, o que eles experimentaram no passado, era um tipo de antecipação do que nós experimentamos hoje. Todos os milagres, a passagem pelo mar, a caminhada debaixo da nuvem, a pedra que proveu água para Israel, o maná que descia do céu, todas essas coisas eram antecipações do que nós temos em Cristo hoje. Todas essas coisas anunciavam, de fato, o Cristo que foi dado por nós na cruz do Calvário. Todas essas coisas anunciavam o pão do céu que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que veio para trazer. Todas essas coisas anunciavam a água da vida, que não permite que ninguém jamais volte a ter sede, uma vez que experimentou dela. Todas essas coisas mostram o Cristo Jesus que foi ferido na cruz do Calvário para prover para nós o que Israel experimentou em antecipação. Nós não precisamos, irmãos, olhar para o passado e ter algum tipo de inveja de Israel porque Israel viu o mar se abrindo, ou porque Israel comeu maná, ou porque Israel teve uma nuvem guiando eles no deserto. Nós temos muito mais em Cristo Jesus. Todas as coisas que eles experimentaram nada mais eram do que uma antecipação, um tipo, uma sombra da grande realidade que nós temos em Cristo Jesus. Dentro desse contexto todo de milagres aqui, Paulo fala uma frase muito interessante, uma frase também que tem sido muito discutida. Paulo vai dizer no versículo 4 que a pedra espiritual seguia Israel. E a gente começa a pensar, que tipo de pedra é essa que segue, né? Nunca vi pedra andando atrás de ninguém. Mas Paulo vai dizer que essa pedra seguia Israel. O que Paulo está querendo dizer com isso, irmãos? É interessante que no judaísmo a gente tem algumas interpretações bem interessantes sobre o que aconteceu no deserto. Se os irmãos observarem, acontecem 2 episódios em que Moisés tira a água da rocha, ou que Deus ordena Moisés a retirar a água da rocha. Um no começo da caminhada no deserto e o outro 40 anos depois, no final da caminhada no deserto. E então, alguns autores judeus, ao ler essas passagens, eles dizem, bem, se Moisés tirou água da rocha no início e depois tirou no final do caminho, é porque essa pedra seguia. Então, existia uma pedra que seguia o povo de Israel durante o caminho, e toda vez que precisava de água, a pedra estava lá seguindo, Moisés ia lá, falava com a rocha, batia na rocha, a rocha saía água e assim por diante. Eu não creio, irmãos, que a gente precisa chegar a essa conclusão para entender que é o que Paulo está falando aqui. Porque nós podemos observar que no próprio Antigo Testamento nós temos diversos indícios dessa relação entre a provisão de Deus, a rocha e assim por diante. Por exemplo, em Êxodo capítulo 17, nós temos Israel associando a presença de Deus com a própria provisão da água da rocha. Por exemplo, o povo diz a Moisés, o Senhor está em nosso meio ou não? Ou seja, a provisão da água da rocha era uma demonstração muito clara de Deus. Eu estou no meio de vocês. Além disso, o Salmo 78, que nós lemos, reconta a história de Israel no deserto e identifica Deus como a rocha de Israel. Ou seja, a água da rocha significava a presença de Deus no meio do seu povo. O próprio Deus é identificado como a rocha de Israel. Além disso, irmãos, em Êxodo 14, nós temos a ideia de que o anjo do Senhor acompanhava Israel para onde Israel ia. Tudo isso, irmãos, nos mostra que nós não precisamos pensar numa lenda a respeito de uma rocha que seguia Israel a todo o caminho que Israel ia. Mas nós precisamos simplesmente nos lembrar que Deus era a rocha de Israel e que para onde Israel ia, Deus ia, e onde Deus estava, o Senhor provia água para o seu povo. E é por isso que Paulo pode olhar para o Antigo Testamento e dizer, essa rocha era Cristo Jesus.
Porque a rocha de Israel é o próprio Deus. E então Paulo vai olhar para a presença de Deus no Antigo Testamento, para as provisões de Deus no Antigo Testamento e vai dizer: Israel bebia de uma pedra espiritual e essa pedra é o nosso Senhor Jesus Cristo. No fim das contas, Paulo está dizendo: irmãos, os nossos antepassados, os nossos pais no deserto, experimentaram de Cristo os benefícios do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, os israelitas experimentaram os benefícios de Cristo como Redentor, tudo isso em antecipação. Eles comeram e beberam de uma única comida e bebida que nós só podemos encontrar no próprio Senhor Jesus Cristo. Assim como nós comemos da ceia do Senhor, comemos o pão, bebemos um cálice, tudo isso anunciando os benefícios espirituais de Cristo Jesus. Irmãos, como nós temos uma descrição maravilhosa do que o povo de Israel experimentou. O povo de Israel não conheceu o Senhor Jesus Cristo, pessoalmente falando. O povo de Israel não pôde tocar no Senhor Jesus Cristo. O povo de Israel não sabe das coisas que nós sabemos sobre o Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo sem nenhum conhecimento que nós temos hoje, o povo de Israel experimentou em antecipação Cristo Jesus e todos os seus benefícios em milagres de diversos tipos. Isso é perfeito, isso é maravilhoso. Se não fosse por um detalhe, nós encontramos no versículo 5. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Irmãos, depois de mencionar todos esses benefícios, depois de dizer que eles passaram pelo mar, eles estavam debaixo da nuvem, eles comeram de um único pão espiritual, eles beberam de uma pedra espiritual, de uma rocha que era o próprio Senhor Jesus Cristo, eles experimentaram os próprios benefícios do Senhor Jesus Cristo, benefícios espirituais que nenhuma outra nação na terra havia experimentado. Mas nenhum desses benefícios trouxeram aprovação da parte de Deus. Pelo contrário, Paulo nos diz que enquanto o povo experimentou as bênçãos associadas à redenção, a maioria deles não agradou a Deus. E o resultado disso é que eles ficaram prostrados no deserto. E aqui, irmãos, essa frase, ficaram prostrados no deserto, muito provavelmente é uma alusão, uma citação talvez, de Números 14, 16. E eu gostaria de relembrar um pouco o que aconteceu em Números 14. Você pode ler na sua casa depois esse texto, mas é importante lembrar do que ele diz aqui. Em Números 14, irmãos, o povo murmura contra o Senhor. Em Números 14, o povo está no deserto e eles murmuram contra Deus e eles se rebelam contra Moisés e contra Arão, e especialmente contra Deus. Por quê? Porque eles ouviram o relatório dos espias que foram enviados para ver a terra de Canaã. Os irmãos conhecem muito bem a história, não é? Moisés escolheu alguns homens para olhar a terra de Canaã, olhar os povos que habitavam lá e ali trazer então um relatório a respeito daqueles que habitavam naquela terra. E nós sabemos que Josué e Caleb trouxeram um bom relatório, dizendo: olha, nós temos condições, Deus está conosco, nós podemos ir para aquela terra e nós venceremos os povos que estão ali e nós então receberemos a terra do Senhor. Mas a maior parte dos espias trouxe um relatório sem esperança alguma. Eles olharam para o tamanho daqueles homens e disseram: eles são muito grandes, eles são organizados, eles têm muros, eles têm armas, eles têm muralhas, eles são maiores do que nós, eles são mais numerosos do que nós não conseguiremos dominar eles. E o povo então ouviu o relatório dos espias e começou a murmurar contra Deus. Era melhor ficar no Egito. Era melhor ter ficado no Egito, era melhor morrer no Egito do que vir para morrer no deserto aqui. E eles começaram a se revoltar contra Moisés, contra Arão e principalmente contra Deus. E o resultado disso, então, foi que o Senhor anunciou pesado juízo sobre o povo de Israel por causa da incredulidade e da rebeldia deles. E Deus anunciou que o povo seria ferido de morte. Inclusive, Deus disse que faria de Moisés uma grande nação. Mas o texto é muito belo ao nos dizer que Moisés intercedeu pelo povo. Moisés rogou pelo povo. E o resultado dessa intercessão, então, é que Deus, ele atrasa um pouco, por assim dizer, ou posterga, né, o seu
seu juízo. Deus disse que não iria destruí-los agora, mas que nenhum deles, daquela geração, a não ser Josué e Caleb, iriam entrar na terra prometida. No fim das contas, o resultado daquela murmuração, o resultado da queda de Israel foi que nenhum daquela geração, nenhum deles que murmurou contra Deus, entrou na terra prometida. Nem mesmo Moisés entrou na terra prometida. Apenas Josué e Caleb, que por fé contemplaram as promessas de Deus, somente eles entraram na terra que o Senhor havia prometido. E Paulo então faz questão de lembrar, irmãos, a respeito desse texto, para nos dizer que aquela mesma nação que atravessou o mar, aquela mesma nação que foi guiada debaixo da nuvem, que foi protegida debaixo da nuvem, aquela mesma nação que comeu do maná que caía do céu, aquela mesma nação que bebeu aquela bebida espiritual que saía da rocha, que foi dada pelo próprio Cristo Jesus, aquela mesma nação murmurou contra Deus e aquela mesma nação foi destruída, morta no deserto. Todo Israel recebeu as bênçãos da libertação, mas Deus não se agradou da maioria deles. Eles receberam o justo juízo. Se nos versículos 3 e 4 nós vemos a provisão contínua de Deus no deserto, no versículo 5 nós vemos o resultado de toda aquela peregrinação. No fim das contas, depois de 40 anos no deserto, não sobrou ninguém. Depois de 40 anos no deserto, sobraram apenas 2 pessoas. Além dos filhos daquela geração, que obviamente eram crianças ou ainda não haviam nascido e não eram culpados daquele pecado. Isso, irmãos, é muito mais do que uma informação para nós. Essas palavras servem de exortação e alerta para a igreja de Corinto, e podemos dizer também que essas palavras servem de alerta e de exortação para nós. E Paulo está dizendo, irmãos, vocês receberam grandes coisas em Cristo Jesus. E lembra do que nós vimos lá no começo da carta de 1 Coríntios? Quando nós vimos que aqueles irmãos, eles se orgulhavam dos privilégios espirituais que eles tinham. Existiam nessa igreja muitos irmãos orgulhosos pelos privilégios espirituais. E Paulo vai falar, inclusive, nos capítulos posteriores de Corinto, que muitos deles tinham dons espirituais. Eles falavam em línguas, eles profetizavam, eles tinham grandes talentos e grandes dons espirituais, e por isso muitos deles eram soberbos. E Paulo está escrevendo esse capítulo para dizer, irmãos, tudo o que vocês receberam, o povo de Israel recebeu antes. Tudo o que vocês têm em Cristo Jesus, o povo de Israel recebeu em antecipação antes. E Deus não se agradou da maioria deles. Paulo está dizendo, vocês não podem se apegar aos privilégios espirituais que vocês possuem, como se essas coisas garantissem o favor de Deus. Irmãos, não é porque nós fomos batizados na igreja, seja na infância ou até mesmo na vida adulta, que nós podemos ter certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Não é porque nós participamos da ceia do Senhor todos os meses, ou 2 vezes no mês, que nós podemos ter certeza da salvação, de que Deus se agrada de nós. Não é porque nós participamos dos cultos, não é porque nós participamos das reuniões, não é porque nós nos envolvemos nos trabalhos da igreja, não é porque nós somos filhos de crentes, não é porque nós somos criados na igreja, não é porque nós tocamos na igreja, não é porque nós somos presbíteros, diáconos, pastores, não é porque nós pregamos a palavra, não é porque nós ministramos na igreja que nós podemos ter certeza do favor de Deus sobre nós. Israel recebeu os mesmos benefícios espirituais que nós recebemos e Deus não se agradou da maioria deles. Eles pecaram contra o Senhor. Eles caíram no pecado. Eles caíram em diversos pecados e Paulo vai escrever uma lista de pecados que eles cometeram e nós vamos ver no próximo domingo. Tudo isso, irmãos, para nos dizer que, como Israel restaurado, como a igreja restaurada, nós devemos aprender com as falhas do antigo Israel para nós não termos o mesmo destino. O alerta de Paulo serve para nos mostrar que sim, nós podemos ter o mesmo destino de Israel se nós não vigiarmos,
se nós não fugirmos da idolatria, se nós não fugirmos do pecado, se nós não fugirmos da iniquidade. No meio de toda aquela discussão sobre pode ou não comer comida oferecida a ídolos, Paulo está dizendo, olhem para o passado e vejam o que aconteceu com os nossos pais no Antigo Testamento. Os nossos privilégios espirituais não garantem o favor de Deus sobre nós, não garantem a nossa salvação. Nós devemos lembrar da analogia do atleta, porque nós somos chamados a correr perseverantes a corrida da fé, porque nós podemos começar muito bem essa corrida, mas nós podemos terminar muito mal. E o que vale no fim das contas não é a maneira como nós começamos a corrida, mas sim como nós terminamos a corrida. O que Paulo nos mostra é que muitos começam muito bem a corrida da fé. Muitos começam de forma muito boa a corrida da fé. Mas a questão não é como nós começamos a corrida, a questão é como nós terminamos. Israel começou muito bem, veja os privilégios desse povo, mas eles terminaram mal. Devemos correr, irmãos, a corrida da fé com perseverança e disciplina, usando os privilégios espirituais que nós temos, não como algo que nós podemos nos apegar para nos apegar em termos de salvação, mas usando os privilégios espirituais que nós temos como auxílio de Deus para corrermos melhor e para nos alimentarmos melhor. Pensando na analogia da corrida, esses privilégios espirituais que nós temos são como aqueles pontos de apoio que nós temos nas corridas, onde os atletas têm acesso à água, a outros alimentos, onde eles podem renovar as suas forças para continuar correndo bem. Os privilégios de Deus, então, devem ser usados por nós como fortalecimento para a nossa alma, para que nós possamos correr melhor. Jamais devem ser motivos de orgulho e de presunção. Não se orgulhe porque você tem uma história na igreja, não se orgulhe porque você ocupa algum cargo na igreja, não se orgulhe pelos anos de vida evangélica que você possa ter. Agradeça a Deus, louve a Deus por essas coisas, Ele deve ser glorificado em tudo, mas entenda que essas coisas não são algo que nós devemos nos agarrar, pelo contrário. Essas coisas não garantem perseverança até o fim. Nós devemos, irmãos, olhar para a história, nós devemos olhar para o passado, nós devemos olhar para os exemplos de Israel e aprender que os privilégios espirituais não garantem o favor de Deus, mas que nós somos chamados em Cristo Jesus a correr com fidelidade e perseverança até o fim. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, nós louvamos o Teu santo nome, Pai, porque o Senhor usa os exemplos do antigo Israel para nos mostrar, ó Pai, que os benefícios que nós temos em Cristo Jesus são muitos, são maravilhosos, mas eles não são garantia da nossa salvação. Nós precisamos perseverar com fé em Cristo. Sim, nós cremos num Deus que salva pela graça. Nós cremos num Deus que salva pecadores imerecedores. E justamente porque nós cremos nesse Deus, nós não nos apegamos ao que esse Deus pode nos oferecer, mas nós nos apegamos no Deus da graça e da salvação, que nos salvou e nos redimiu em Cristo Jesus. Não permita, Senhor Deus, que sejamos presunçosos e orgulhosos, como muitos foram na caminhada cristã. Não permita, Senhor Deus, que nós venhamos começar muito bem essa corrida e logo nos cansarmos, logo desistirmos, logo darmos ocasião aos nossos desejos. Não permita, Senhor Deus, que nós sejamos negligentes com o batismo. Não permita que nós sejamos negligentes com a ceia do Senhor. Não permita que sejamos negligentes com o culto, com a adoração ao Senhor, sabendo que eles são auxílios de Deus para nós perseverarmos até o fim. Mas ao mesmo tempo, Senhor Deus, não permita que nós venhamos nos apegar a essas coisas como se elas fossem um selo da nossa salvação. Nos lembra, Senhor Deus, que tudo que nós temos, nós recebemos pela graça. E uma vez que nós temos todas essas coisas pela graça, nós somos chamados por Cristo a perseverar por fé até o fim. Nos ajuda, Senhor. Fortalece-nos na caminhada cristã, para que nós possamos correr com fidelidade e perseverança até o fim.
Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.